Amigos telespectadores, boa noite a todos. Mais uma vez o programa Eu e Você está no ar. E hoje com a presença do nosso deputado Gerson Berger, que semanalmente participa do programa, e com a ausência do jornalista Pedro do Couto, que por motivo de força maior não pôde participar do programa. Mas nós hoje temos vários assuntos, mais uma vez esperamos que sejam do agrado de todos. Nós vamos falar sobre as manifestações, parece que tem a participação de grupos políticos e até de bandidos, imaginem vocês. Logo depois traremos uma entrevista falando na questão do aumento da violência com o desembargador Ciro Darlan e terminaremos falando da Noite de Cristais, como vocês devem saber, um momento que inicia a perseguição ao povo judeu pelo regime nazista. Mas nós vamos abrir o programa de hoje falando de uma questão séria e que, confesso, me deixou bastante preocupada. O anúncio do governo do estado de que iria rever o projeto das UPPs e, por hora, estaria suspensa a entrada da polícia em novas comunidades. Olha, não há dúvidas de que tenha havido problemas em áreas beneficiadas pelas UPPs, claro. Como exemplo, nós até podemos citar o caso do Complexo do Alemão, quando o AfroReg acabou seu trabalho social e, mais recentemente, também o caso que teve uma repercussão enorme na Rocinha, que foi a tortura e morte do pedreiro Amarildo pelos agentes da UPP. Acho que uma das questões que estão colocando em xeque, em risco, o projeto das UPPs, que aliás sempre mereceu o nosso aplauso, é a falta de investimento da prefeitura nos serviços essenciais. Ou seja, o governo do estado fez a sua parte, entrou com o UPP policial. Mas onde está a UPP social, que foi uma das exigências, foi uma das questões que o secretário de Segurança, Mariano Beltrame, colocava sempre. Não adianta entrar a UPP policial se não houver a entrada da UPP social, que é a mais importante, isso eu não tenho nenhuma dúvida. E até o presente momento não aconteceu nada em nenhuma das comunidades pacificadas, beneficiadas pela UPP policial. As ruas continuam sem iluminação adequada, sem planejamento na área de saúde, faltam escolas, faltam creches e, acima de tudo, falta saneamento básico. Uma vergonha. Eu venho denunciando isto frequentemente na Câmara Municipal. Apresentei, inclusive, um projeto de lei em 2011 que prevê o portal da transparência nessas comunidades e que obriga a prefeitura a divulgar os serviços prestados ali. No entanto, não consigo aprovar. Sabem por quê? Porque o prefeito não deixa, não tem interesse em mostrar a desmoralização que é a sua gestão nas comunidades de baixa renda. Abomina a transparência porque não tem o que mostrar. Na próxima semana, vamos trazer para vocês uma audiência pública realizada na Câmara Municipal pela Comissão de Direitos Humanos, da qual sou presidente, e todos terão a oportunidade de conhecer o que está sendo realizado nas comunidades beneficiadas pelas UPP. Ou seja, a verdadeira realidade. Eu vou passar a palavra ao nosso deputado Gerson Berger, mas antes dizer a ele o seguinte: Gerson, você está precisando de uma reza forte, porque não é possível. Você já está aí com um problema desse colar de pérolas que está usando há mais de 2 meses e agora ainda é atingido por uma conjuntivite. Tereza, isso não passa de mal olhado, mas não pega. Vamos lá, vamos em frente, que atrás da gente vem muita gente. Quando que você vinha falando antes, me permita. O que está sendo realizado, não. Mas sim, o que está deixando de ser realizado. Como você já colocou, o governo do estado fez a sua parte com a entrada da UPP policial, mas a prefeitura não fez a sua. E se o prefeito vive hoje um momento de bonança econômica, deve isso ao governo do estado, pois foi a partir da queda dos índices de violência na cidade, fruto do projeto das UPPs, é que mega eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos foram conquistados. E, infelizmente, o prefeito Eduardo Paes está somente preocupado com grandes obras, a começar
pela demolição da perimetral, que foi projetada para 400 anos e será destruída por teimosia do prefeito. Um absurdo que está custando caro à população do Rio de Janeiro, que chega a ficar de 3 a 4 horas presa no trânsito em função do caos que se instalou por conta da desativação da perimetral. E olhe, minha gente, temos de esperar dias piores, quando for interditada a Avenida Rodrigues Alves. Vamos ver o que tudo isso vai dar e até quando a justiça vai assistir sem nada a fazer. Gerson, vamos ver no que isso vai dar, mas o fato, na minha opinião, é que não vai dar em nada e a população vai continuar sofrendo. Mas vamos passar para um outro assunto e chamar a atenção que nós aqui no programa, por diversas vezes, falamos que as manifestações populares que se iniciaram em junho e que nós de imediato aplaudimos e víamos como um acordar da sociedade contra os desmandos, a corrupção, a falta de investimentos na saúde, na educação e também na qualidade do transporte público, logo em seguida, lamentavelmente, tomou um rumo que nos levou a concluir que por trás havia uma movimentação político-partidária, pois o foco principal era o governador Sérgio Cabral. Parece que nossas suspeitas estão se confirmando, não é, Gerson? Isto após uma investigação realizada pela Polícia Civil, que vai pedir à Justiça a quebra do sigilo bancário de um assessor do deputado estadual Geraldo Pudim do PR, partido presidido no Rio de Janeiro pelo ex-governador Antony Garotinho. Além desse assessor do Pudim e um tal de Knight, existem outros suspeitos. Com essa quebra do sigilo bancário, parece que a polícia pretende rastrear supostas remessas de dinheiro para financiar os manifestantes ativistas profissionais, que incluem em seus atos o movimento Fora Cabral e Ocupa Câmara. Segundo a investigação, alguns dos manifestantes teriam vindo até do Norte e Nordeste. Entre eles está um tal de Jair Seixas Rodrigues, o baiano, que chegou a ser preso 7 vezes desde o início dos protestos na cidade e continua detido sob as acusações de atear fogo a um ônibus e de depredar um carro da PM. Muito graves estas denúncias e, se confirmadas, são extremamente lamentáveis, considerando que um movimento que emanou da vontade do povo, clamando por mudanças, se perde por culpa de interesses políticos e de partidos. Não é por acaso, Gerson, que hoje os partidos têm a rejeição de 95% da população brasileira, até mais que os políticos, imaginem vocês. Não é isso, Gerson? Tereza, adorei o que você falou. Absolutamente claro. Todos vão saber a verdade. Parabéns. Acho que esse levantamento da Polícia Civil não é novidade para ninguém. Interesses políticos estavam mais do que claros nestas manifestações. O alvo era exagerado. Porque somente o governador Sérgio Cabral e seu governo para bode expiatório? Isso quando há também tantos malfeitos no governo federal e no governo municipal. De qualquer maneira, só podemos lamentar o oportunismo, se confirmado, de políticos e partidos que visam seus interesses, desestabilizando um legítimo e democrático movimento da população que clamava por mudanças justas. E pensar que até bandidos pertencentes a facções criminosas se infiltraram nos movimentos. Ao que parece, ao partirem para o quebra-quebra, tinham como objetivo enfraquecer o governo estadual e seu projeto de pacificação das favelas cariocas.
tão importante para o Rio de Janeiro como colocamos há pouco. Bom, minha gente, mas agora nós vamos para a anunciada e aguardada entrevista de hoje com o desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e que também já foi por muitos anos juiz da primeira vara de infância e adolescência aqui no nosso estado. Por isso mesmo, ele é um profundo conhecedor dos problemas que envolvem a violência em seus vários aspectos em nossa sociedade. Nessa nossa entrevista, abordamos alguns desses temas importantes e também polêmicos. Vamos assistir, que eu tenho certeza que vale a pena. Bom, minha gente, o nosso programa hoje tem a grata satisfação de ter a presença do desembargador Ciro Darlan. O desembargador Ciro Darlan, para mim, é uma das pessoas que mais contribuiu com a cidade do Rio de Janeiro, com o nosso estado. Eu me lembro quando ele era juiz da primeira vara de infância, e que trabalho magnífico que ele realizou lá, um trabalho humano acima de tudo. Então, desembargador, é um prazer muito grande tê-lo no nosso programa hoje, e o assunto diz respeito à nossa população, preocupa a todos nós, que é a questão da atuação da nossa polícia. Nós temos acompanhado que a violência tem crescido e temos visto também que, acompanhado sempre, que a nossa polícia seria uma das polícias que mais mata no mundo. E há uma cobrança muito grande da sociedade em relação a essa questão. Sempre se diz que esses crimes, em sua grande maioria, ficam impunes. Por quê, desembargador? Vereadora Tereza Berger, é uma satisfação muito grande estar aqui ao seu lado, nesse programa de prestação de serviço à nossa sociedade. Admiro muito o trabalho que Vossa Excelência faz na Câmara dos Vereadores, juntamente com o deputado Gerson Berger, né, esta bandeira do Parlamento brasileiro que há tanto tempo eu admiro, e é uma alegria muito grande estar aqui. Essa questão que preocupa a todos nós, da violência da polícia, né, parece uma contradição, e é, porque o papel da polícia é trazer a paz para a sociedade, promover a paz na comunidade, combatendo o crime, combatendo a violência, e, no entanto, a nossa polícia tem essa característica de violência. Naturalmente, são vários os fatores, né? Nós vivemos numa sociedade em processo de desenvolvimento, em que há uma diferença social gritante, né? Os ricos da nossa cidade são muito ricos e os pobres, em número muito grande, são muito pobres. E isso faz com que nós vivamos em um conflito permanente, e a polícia fica no meio desse conflito. Polícia não tão preparada como desejávamos, muito mal remunerada, e que acaba convivendo numa linha muito tênue com a criminalidade. Lamentavelmente, nós temos um número muito elevado de policiais que não honram a farda que vestem, que não honram a corporação a que pertencem e acabam causando mais problemas do que soluções. O caminho que nós temos que adotar é de uma melhor capacitação dos nossos policiais. Os policiais são colocados na corporação ainda muito jovens, dão a uma pessoa a arma e o poder para o qual eles não estão preparados, e as tentações que se coloca à disposição ou ao redor do policial são muito grandes, né? Uma vez que ganham um salário pequeno, convivem e vivem no meio da criminalidade, e não estão ainda eticamente e moralmente preparados para servir a população. Daí o número tão grande de policiais envolvidos na criminalidade. Mas eu acredito que este volume, ele aparece para todos nós, através da mídia, porque os poucos policiais que cometem crimes o fazem de uma forma muito covarde e merecedora da corporação. Na grande maioria,
Os policiais que trabalham tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar são policiais honestos, são policiais bons, mas o que aparece é aqueles malfeitos que alguns fazem e alguns cometem. E eu acho, desembargador, que infelizmente isto fez com que a nossa polícia, infelizmente, ocupasse um lugar na cabeça, pelo menos, da sociedade, e é uma realidade de uma polícia corrupta. Mas eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Qual seria o papel das corregedorias? Nós temos, parece que 16 corregedorias da PM, 15, 14 ou 15 da Polícia Civil. Elas estão pouco preparadas, tem uma estrutura inadequada, falta pessoal. Como é que funciona isso? Há um erro de estratégia, né? Colocar policiais para fiscalizar e para punir outros policiais gera o corporativismo, né? Nós temos uma estrutura equivocada que nós herdamos da ditadura militar, que são as auditorias militares. As auditorias militares, elas são formadas por 4 oficiais da Polícia Militar e um juiz togado. Ou seja, prevalece sempre o corporativismo na hora de julgar os colegas nesta situação. Por outro lado, nós temos um sistema criminal que criminaliza as ações que não deveriam mais, numa sociedade moderna, estar sendo criminalizadas. Para a senhora ter uma ideia, para os nossos telespectadores saberem, 80% do nosso sistema penitenciário nas grandes cidades hoje é ocupada por crimes que envolvem o tráfico de drogas. Em todo o mundo está sendo discutido, está sendo debatido a questão da legalização da venda de substâncias entorpecentes. Porque o que se deseja é que seja reduzido o uso de substâncias entorpecentes que causa criminalidade. Mas a criminalidade do usuário de entorpecente não é proveniente do próprio uso da substância entorpecente, mas sim do seu comércio. Ou seja, a guerra às drogas é que causa a corrupção policial e é que causa as grandes vítimas das drogas. O que nós estamos apregoando? Nós queremos acabar com essa hipocrisia de substâncias que são ilícitas e substâncias que são lícitas sem que haja objetivamente uma motivação para tal. Os recursos que nós estamos utilizando para manter, hoje nós temos no nosso sistema penitenciário no Brasil todo, 550 mil pessoas presas. No Rio de Janeiro são 33 mil presos, sendo que 80% dele poderiam estar na rua, porque não tem nenhum tipo de periculosidade. E nós colocamos essa tarefa nas mãos da polícia. Então, nós que somos juristas, que trabalhamos com a criminalidade, não sabemos, não temos ainda condições de discernir entre o que causa mais dano à sociedade, o que causa menos dano, quem é o traficante, quem é o usuário. Então é preciso repensar com a sociedade, debater com a sociedade a questão da criminalização do tráfico de drogas. Não que eu seja a favor das drogas, ninguém pode ser a favor das drogas. O que nós temos é que fazer um uso do orçamento público destinado à repressão às drogas, um uso mais inteligente. Ou seja, ao invés de gastarmos o recurso que destinamos a 80% dos encarcerados para manter os privados da liberdade, usar esse recurso para a educação, para a orientação dos usuários de drogas, para mostrar os malefícios das drogas. E assim nós estaríamos preparando os nossos policiais para a criminalidade mais grave, para a questão dos estupros, para a questão dos roubos, para a questão do latrocínio, do homicídio, que é em número muito inferior ao que ocupa no sistema penitenciário o tráfico de drogas. Com isso, nós poderíamos capacitar melhor os nossos policiais, preparar melhor os nossos policiais para trazer a paz social para a nossa sociedade. De forma que nós temos que repensar nosso sistema penal, temos que repensar o nosso Código Penal para criminalizar aquilo que efetivamente causa dano à sociedade.
E o tráfico de drogas, ele causa muito mais dano com esse proibicionismo do que com a legalização e o controle e a orientação e a educação do usuário de droga para reduzir os danos. Parece que Portugal é um exemplo, a descriminalização parece que teve um resultado muito positivo. Nós temos já alguns exemplos disso. No próprio Estados Unidos, o estado do Colorado, acabou de legalizar a venda de drogas com controle pelo Estado. Portugal, há mais de 10 anos, que não tem uma morte por overdose. A violência policial, a violência na repressão reduziu consideravelmente. E olha que Portugal é a nossa cultura, quer dizer, nós temos no nosso sangue, no nosso dia a dia, a cultura portuguesa. Então é um exemplo que... E nós temos aqui, no nosso vizinho, Uruguai também, um exemplo, e a própria Argentina, né, de um controle melhor da questão das drogas do que o que nós fazemos aqui no Brasil. Desembargador, foi um prazer muito grande tê-lo no nosso programa. Espero muito breve que o senhor possa voltar. Muito obrigado, foi uma alegria poder bater esse papo aqui sobre esse tema tão relevante e poder estar aqui do seu lado, né? Obrigada. Uma pessoa que eu admiro tanto pelo trabalho brilhante nos representando na Câmara dos Vereadores. Muito obrigada. Pois é, minha gente, está aí a entrevista com o desembargador Ciro Darlan, que apontou caminhos para que haja uma agilidade maior na justiça e também mostrou as causas do crime, principalmente, que viriam em função das drogas e até alguma coisa em relação à descriminalização. Claro que tudo isso são questões bastante polêmicas, que têm que ser muito discutidas, muito debatidas, e ainda uma outra questão, que é a questão do corporativismo, que não é apenas uma questão relacionada à polícia, mas sim a todos os setores da sociedade e que muitas vezes, em função deste corporativismo, as coisas não avançam. Mas agora, Gerson, nós vamos passar para um outro assunto, um assunto muito marcante. Há 75 anos atrás, no dia 9 de novembro de 1938, na Alemanha, houve um movimento de perseguição, da caça mesmo ao povo judeu. Usaram como pretexto o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um estudante que vingou a expulsão de sua família na Alemanha e de mais 15 mil judeus poloneses. Naquele inesquecível dia 9 de novembro, os lares judaicos foram invadidos pelos nazistas que maltrataram, espancaram os judeus e quebraram suas lojas comerciais, sob a alegação que havia uma conspiração internacional. Ficou conhecida como a Noite dos Cristais. 50 mil judeus foram mandados para os campos de concentração, 500 sinagogas foram incendiadas e foi exatamente naquele momento que começou a grande perseguição ao povo judeu. No último sábado, data exata em que se lembrava a data dos cristais, dezenas de lojas em Berlim fizeram parecer que suas vitrines estavam se quebrando. Os comerciantes, donos dessas lojas, fazem questão de recordar aquele trágico dia 9 de novembro de 1938. Lembrar para jamais esquecer, não é isso, Gerson? É isso mesmo, Tereza. Nós aplaudimos aqui no nosso programa estes comerciantes alemães pela iniciativa e também em especial a chanceler Angela Merkel pelo apoio dado a estes comerciantes quando apelou aos seus compatriotas para que não aceitassem qualquer tipo de antissemitismo, qualificando a Noite de Cristais como um dos momentos mais sombrios da história alemã, que culminou com o Holocausto, que ceifou a vida de 6 milhões de judeus, e entre eles 1,5 milhão de crianças, além de milhares de ciganos
deficientes físicos, testemunhas de Jeová, negros, comunistas. Precisamos estar sempre atentos e tomar cuidado com falsas notícias e o alarde dos chamados defensores da pátria, pois muitas vezes eles escondem debaixo de sua capa o ódio, a intolerância, a perseguição e a destruição de minorias. Que haja paz e amor entre os homens. Muito bem, Gerson. Eu acho que são ações como esta desses comerciantes e da chanceler Angela Merkel que fazem com que holocaustos não possam se repetir jamais. Então eu também aplaudo daqui do programa esta iniciativa. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela sua participação. Na próxima semana, possivelmente, o Pedro do Couto já estará de volta. A você, amigo telespectador, que ficou conosco até esta hora, obrigada por nos assistir. Tenha um excelente domingo, final de domingo, porque o domingo já acabou. Uma boa semana. Estaremos juntos no próximo domingo às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!